No vídeo de hoje, nós faremos aqui uma lista de questões envolvendo as propriedades de logaritmos. Olá, meu nome é Gerge Anton, sou professor de matemática, e no vídeo passado, pessoal, nós vimos aqui as propriedades de logaritmos. E nesse vídeo, dando aqui continuidade, vamos fazer aqui uma lista de exercícios envolvendo essas propriedades. Para quem não viu o vídeo anterior, é só clicar no card que vai estar aparecendo aqui em cima. E agora sim, sem mais delongas, vamos começar. Então vamos aqui, pessoal, a questão 1, que diz o seguinte. Sabendo que o logaritmo de 11 na base 6 dá essa notação diferente aqui, ó, porque, pessoal, o programinha que eu uso, ele não coloca o 6 na base do logaritmo. Mas isso aqui é o seguinte, é o logaritmo do 11 na base 6, tá bem? Então, quando aparecer assim, que vai estar todos dessa forma, né? A gente vê, então, que o 6 está na base do logaritmo, tá bem? Então, esse logaritmo aqui, ó, a gente sabe que dá 1,34. E o logaritmo ó, de 2, né? Então, assim, o logaritmo de 2 na base 6, tá bem? É igual a 0,37. Calcule, então, letra A, o logaritmo de 22 na base 6. Bom, então é o seguinte, pessoal, a gente sabe, então, quanto que é o logaritmo de 11 na base 6, a gente sabe quanto que é o logaritmo de 2 na base 6, além disso, a gente tem também todas as propriedades que nós vimos no vídeo anterior, né, dos logaritmos, e com essas ferramentas, a gente tem que encontrar, então, qual que é o valor desses logaritmos aqui embaixo, né. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem o logaritmo, pessoal, de 22 na base 6. Eu preciso dar um jeito de transformar isso aqui num logaritmo que a gente conhece, né? No logaritmo de, ou o logaritmo de 11 na base 6 ou o logaritmo de 2 na base 6. Bom, eu não preciso nem pensar muito para perceber que 22 é a mesma coisa que 2 vezes 11, né? Então a gente pode reescrever esse logaritmo aqui como sendo o seguinte, o logaritmo. Então 22 é a mesma coisa que 2 vezes o 11. Isso aqui está na base 6, né? E aí, ó, são dois números que eu conheço, né? O logaritmo de 2 eu conheço, na base 6, e o logaritmo de 11 na base 6 também eu conheço. Bom, só que está multiplicando. E esse aqui é o problema, né? Só que a gente tem uma propriedade de logaritmos que diz o seguinte, quando a gente tem uma multiplicação aqui no logaritmando, a gente pode separar isso aqui, pessoal, numa soma de logaritmos de mesma base, né? Então vamos utilizar essa propriedade e fazer isso, então. Então a gente pode separar isso aqui, ó, como sendo o logaritmo do 2 na base 6, mais o logaritmo do 11 na base 6 também, né? Bom, agora esses logaritmos aí, pessoal, eu conheço eles, né? Eu sei quanto que é o logaritmo de 2 na base 6. O logaritmo de 2 na base 6 daqui 0,37. Então aqui fica 0,37 mais o logaritmo de 11 na base 6, a gente também conhece, que é 1,34. Então mais 1,34. Isso aqui dá como resultado, pessoal, 0,37 mais 1,34. Isso aqui nos dá, então, 1,71. E encontramos aqui, então, quanto que é aqui o logaritmo, né, de 22 na base 6. O logaritmo de 22 na base 6 é aqui igual, então, a 1,71. Vamos aqui, então, pessoal, a letra B, que é o seguinte. Quanto que é, então, o logaritmo de 2 dividido por 11 na base 6? Então, aqui é o seguinte, pessoal, o logaritmo aí do 2, né, dividido aí pelo 11, isso aí estando, então, na base 6, né? Quanto que é este logaritmo? Bom, pessoal, a gente vai olhar aqui e vê que tem uma divisão aqui no logaritmando, né? E nós temos uma propriedade dos logaritmos que fala exatamente disso. Quando a gente tem, então, uma divisão no logaritmando, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar isso aqui como sendo o logaritmo do 2 na base 6 menos o logaritmo do 11 na mesma base 6, tá bem? Então, essa propriedade diz o seguinte, quando você tem, então, essa divisão aqui no logaritmando, você pode separar isso aqui como sendo a subtração, né, do valor que está em cima, né, o logaritmo desse valor, na mesma base 6, menos o logaritmo de baixo, também na base 6, beleza? Isso aqui é garantido, então, para a propriedade. Agora é o seguinte, pessoal, o logaritmo de 2 na base 6 a gente conhece, a gente sabe quanto que é. Vamos relembrar aqui o valor dele, ó. Então aqui, ó, o valor, então, de logaritmo de 2 na base 6 é aqui 0,37, enquanto o logaritmo de 11 na base 6 é 1,34, né? Então, substituindo os valores aqui, vai ficar o seguinte. Logaritmo de 2 na base 6 é 0,37. Menos o logaritmo de 11 na base 6, que é 1,34. Fazendo a subtração aqui, pessoal, fazendo essa continha aqui, isso aqui dá como resultado menos 0,97, tá bem? Então, esse aqui é o valor final aqui. Ou seja, o logaritmo de 2 dividido por 11 na base 6 é igual a menos 0,97. Temos aqui a letra C, que diz o seguinte. Quanto que é aqui o logaritmo de 5,5 na base 6? Bom, pessoal, 5,5, né, é um valor que a gente não conhece. A gente sabe lá o quanto que é o logaritmo do 2, a gente sabe quanto que é o logaritmo do 11. Mas, olhando
um pouco pelo 5,5, a gente percebe que 5,5 é a mesma coisa que o 11 dividido por 2, né? Então a gente pode reescrever esse logaritmo da seguinte forma. A gente pode escrever então o logaritmo de 11 dividido por 2, isso aqui na base 6, né? Isso aqui é a mesma coisa porque 5,5 é a mesma coisa que 11 dividido por 2, né? Então é o mesmo logaritmo escrito de uma forma diferente, beleza? Só que agora a gente tem aqui essa divisão no logaritmando, né? E como nós vimos, pessoal, quando a gente tem então uma divisão no logaritmando, a gente pode separar isso aqui como sendo uma subtração de logaritmo, da seguinte forma. O logaritmo do 11 na base 6 menos o logaritmo do 2 na mesma base 6, né? Então isso aqui é uma propriedade então do logaritmo, né? E agora se a gente tem aqui o logaritmo de 11 na base 6, a gente sabe quanto que é. O valor disso aqui, pessoal, como nós vimos, né, que é dado aqui no enunciado do problema, é 1,34 menos o logaritmo de 2 na base 6 a gente também conhece, que é 0,37. E fazendo essa subtração aqui, 1,34 menos 0,37, nós obtemos aqui 0,97 como resposta, tá bem? Ou seja, o logaritmo de 5,5 na base 6 é igual a 0,97. Temos aqui agora a letra D, que diz o seguinte: quanto que é aqui o logaritmo de 16 na base 6? Bom, a gente olha aqui para o 16, pessoal, a gente percebe que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, né? Então aqui a gente pode reescrever esse logaritmo como sendo o logaritmo. Então, em vez de 16, é 2 elevado à quarta, né? Já que 2 elevado à quarta, pessoal, é igual a 16. Isso aqui na base 6, tá bem? E aí nós temos uma propriedade dos logaritmos que é o seguinte: quando aqui no logaritmando a gente tem um valor, pessoal, que está elevado a um certo expoente, você pode colocar esse expoente na frente multiplicando o logaritmo, tá? Então fica assim, ó. Então o expoente é 4, fica 4, que multiplica o logaritmo de 2 na base 6, tá bem? Aí o expoente cai aqui na frente multiplicando. Isso aqui então é garantido por uma propriedade dos logaritmos, né? E aí o seguinte, ó. Então fica 4 que multiplica o logaritmo de 2 na base 6, a gente sabe quanto que vale, né? No enunciado do problema é dado então que o logaritmo de 2 na base 6 vale 0,37. E fazendo essa multiplicação, 4 vezes 0,37, nós obtemos aqui 1,48. Ou seja, o logaritmo de 16 na base 6 é igual a 1,48. E vamos aqui agora então à questão 2, que diz o seguinte: sabendo que o logaritmo de 5 é igual a 0,69, e pessoal, repare que aqui não aparece a base. O que acontece quando não aparece a base do logaritmo? Quer dizer que a base é 10, tá bem? Então sempre que não aparecer a base, você sabe que a base é 10, ok? Logaritmos decimais, pessoal, eles são tão usuais que a base dele a gente costuma não mencionar, tá bem? Quando não aparecer nada, você sabe que a base é 10. E o logaritmo, então, de 3, ó, de novo, não aparece a base, quer dizer que a base é 10, né? Então, o logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,48. Calcula, então, quanto que é o logaritmo de 6 na base 10, né? Já que não aparece aqui. Ok? Bom, então, vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente precisa de um certo raciocínio. Por quê? A gente tem o logaritmo de 5 e tem o logaritmo de 3. E a gente precisa encontrar quanto que é o logaritmo de 6, né? Aí a gente precisa rebolar aqui um pouquinho e pensar, né? Como que a gente faz isso? Bom, eu olho ali e percebo o seguinte, pessoal. O logaritmo de 6 é a mesma coisa que o logaritmo de 30 dividido por 5, né? Por que 30 dividido por 5, pessoal? Porque se você dividir 30 por 5, dá 6, né? E por que eu escolhi esses números? Porque eu sei quanto que é o logaritmo de 5, né? Então eu já consegui fazer aparecer o 5 aqui, pessoal. O 5 já apareceu aqui, né? Eu preciso fazer aparecer agora o 3, porque é outro logaritmo que eu conheço, né? Eu preciso reduzir esse logaritmo 6 aqui, pessoal, a logaritmos que eu conheça, né? Que eu sei o valor deles, para conseguir resolver o problema, tá bem? Então 30 dividido por 5 dá 6, e eu já consegui o 5. Para eu conseguir o 3, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo. Então 30 é a mesma coisa que 3, que multiplica o 10. Vocês concordam, pessoal? 3 vezes 10 dá 30, né? Isso aqui dividido por 5. Então eu já consegui fazer aparecer o 3, tá aqui, e consegui fazer aparecer o 5. Agora a gente pode utilizar aqui então as propriedades do logaritmo, né? Quando a gente tem uma divisão então no logaritmando, a gente pode separar isso aqui como sendo uma subtração de logaritmos, assim, o logaritmo da parte de cima, que é 3 vezes 10, menos o logaritmo da parte de baixo, que é logaritmo de 5. Tá bem então, pessoal? Agora aqui a gente também pode separar, porque aqui a gente tem uma multiplicação no logaritmando, né? A gente tem uma propriedade então que quando a gente tem uma multiplicação no logaritmando, a gente pode separar isso aqui numa soma de logaritmos, né?
vai ficar o seguinte, ó, isso aqui fica igual, aqui embaixo. Então, o logaritmo de 3 na base 10, mais o logaritmo do número aqui, que é o 10, na mesma base 10, menos, né, o logaritmo de 5, que está aqui. Então, o logaritmo de 5 na base 10, né? Bom, pessoal, agora esses valores a gente conhece. O logaritmo de 3 é a mesma coisa que 0,48. Então, eu posso substituir aqui, fica 0,48. Mais o logaritmo de 10, pessoal, a base é 10, né? Quando aparece nada, eu mostrei para vocês que é 10, né? E o logaritmo, pessoal, de 10 na base 10 tem uma propriedade então, que garante que quando a gente tem logaritmando igual a base, isso aqui dá 1, né? Então, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Menos o logaritmo de 5, a gente sabe também quanto que vale, que é 0,69, né? Então, o logaritmo de 5 dá 0,69. Então, 1 mais 0,48 dá 1,48 menos 0,69. Fazendo a subtração aqui, a gente obtém então como resultado 0,79, tá bem? Então, esse aqui é o resultado final. E esse aqui, então, é o valor do logaritmo de 6 na base 10, 0,79. Ok, então, pessoal? E lembra agora da sua inscrição com o sininho, porque esse canal aqui, pessoal, tem conteúdo de qualidade toda semana, 2 vezes por semana, e eu tenho certeza que vai gostar muito de fazer parte dele. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Fui!